Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo e vamos falar sobre o milênio. O milênio, ele será no céu ou na terra? Repito, o milênio será no céu ou na terra? Nós vamos trabalhar estas duas questões. Bom, de acordo com alguns irmãos, eles acreditam, para não dizer algumas igrejas, elas pregam que o milênio será no céu. Entre os que assim pensam está a igreja adventista do sétimo dia, que diz que Cristo voltará, arrebatará a igreja para morar no céu e lá passará 1000 anos. E depois ele regressa para habitar eternamente aqui na nova terra. Tá bom? Em linhas gerais, é isso que prega a igreja adventista do sétimo dia. Vale lembrar que esta ideia de que a igreja ficará com Cristo durante 1000 anos no céu e a terra aqui durante 1000 anos estará assolada, pegando fogo, destruída, ela é defendida ali na igreja primitiva. A gente vê no Apocalipse de Elias, lá no último capítulo já, exatamente tem essa ideia de que durante 1000 anos o Senhor colocará fogo na terra. Ela estará sendo purificada, queimada. E enquanto isso, a igreja estará no céu por 1000 anos. Ok, meus irmãos? A ideia de 1000 anos, obviamente, ela não é uma ideia que nasceu no Apocalipse de João. A ideia de um reinado de Cristo por 1000 anos, e aqui eu quero aqui já falar um reinado de Cristo por 1000 anos aqui na Terra, ela não nasce no Apocalipse de João. Quando você consulta, por exemplo, o livro dos Jubileus e o livro de Enoque, que são dois livros pseudepígrafes, esses livros foram escritos no segundo século antes da era cristã. Esses dois livros, o livro de Jubileus e o livro de Enoque, eles já trazem a questão do reino messiânico, que terá uma duração de 1000 anos, onde o Messias governará as nações sobre a terra, onde os justos viverão até 1000 anos e gerarão até 1000 filhos. Isso aí a gente já pode ver esta ideia no livro de Jubileus e no livro de Enoque, ideia muito clara. Esta mesma ideia a gente vê, por exemplo, no Apocalipse de Baruque, já do primeiro século da era cristã. Foi escrito talvez entre o ano 70 a 100. O livro de Baruque ele também apresenta um reinado do Messias aqui na terra sobre as nações. Então eu estou dando essa introdução aqui geral para vocês, antes que eu venha a ler o capítulo 20 de Apocalipse, para que você já tenha essa noção, que a ideia de um reino messiânico sobre a terra, governando as nações por 1000 anos, já era uma ideia corrente ali, mesmo antes da era cristã. E principalmente ali nos dias de Cristo, no primeiro século, era bem divulgada esta ideia. Por exemplo, o Talmud ele também faz referência ao reinado do Messias aqui na Terra por 1000 anos. O Talmud ele discute esta questão. Alguns rabinos diziam que quando o Messias vier ele dominará por 7000 anos. Outros diziam que ele dominará por 300 anos. Outros diziam que ele dominará por 400 anos. Outros diziam que ele dominará por 1000 anos. Então veja que esta questão do reinado do Messias sobre as nações aqui na Terra, ela não é uma criação da igreja cristã, já era discutida dentro do judaísmo. Ok, queridos? Como eu já falei, eu estou fazendo aqui uma introdução para que você já fique entendendo e possa facilitar o teu entendimento para o que nós vamos ler. Bom, de acordo com Apocalipse de João, capítulo 20, o milênio será no céu ou na terra?
É isso que nós vamos descobrir agora. Então vamos aqui, eu chamo você para nós lermos Apocalipse capítulo 20, ok? Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo. O abismo aqui é uma referência ao habitat dos demônios, ok? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pela primeira vez aqui ocorre a palavra 1000 anos em Apocalipse capítulo 20 e versículo 2. Bom, no grego nós temos aqui para 1000 anos, nós temos Kilia et 1000 anos, ok? Então vamos lá. Será que devemos entender literalmente estes 1000 anos? Será? É isso que nós vamos descobrir. Lançou no abismo. Já falei, o abismo é uma referência ao habitat dos demônios. O abismo em questão aqui é o habitat dos espíritos, principalmente dos espíritos demoníacos. Lá em Lucas, parece-me que 8,52, aqueles espíritos que Jesus mandou para a manada de porcos, eles disseram o seguinte: já vieste nos atormentar antes do tempo, não nos mande para o abismo. Então, quando aqueles demônios falaram não nos mande para o abismo, no grego abissos, eles estavam se referindo à prisão temporária deles até o dia do juízo final. Este mesmo abismo ele é chamado também em 2 Pedro 2,4 de Tártaro e Judas também de Tártaro. Então, o abismo ou Tártaro é o lugar, é a prisão dos anjos caídos e dos demônios. E você pode ver lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 que lá os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu lugar no céu, eles foram precipitados e estão presos em cadeias eternas no Tártaro ou no Hades, por assim dizer. Eles estão presos aguardando o dia do juízo final. Essa ideia também de que os demônios que não guardaram o seu principado, mas se prostituíram com mulheres e foram presos no abismo ou no Tártaro, essa ideia ela é extraída diretamente dos livros de Jubileus e de Enoque, ok, meus irmãos? Então vamos lá. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então veja aqui, qual foi o objetivo de Satanás ser preso no abismo? Para não mais enganar as nações. Eu quero só dizer o seguinte, o que eu estou lendo aqui no capítulo 20 ainda não aconteceu. Guarde bem isso, o que eu estou lendo no capítulo 20 do livro do Apocalipse ainda não aconteceu. Mesmo sob a perspectiva do autor do Apocalipse, isso ainda está para o futuro. Mesmo, repito, sob a perspectiva do autor do Apocalipse, quando ele escreveu isso, ele olhava para o futuro. Tá bom? Esta prisão de Satanás, ela acontecerá quando? Quando Cristo deixar o céu e vir aqui para a terra para governar as nações. Então entenda que é por isso que Satanás foi preso, para não mais enganar as nações. Ora, começa logo daqui. Se ele foi preso para não mais enganar as nações, fica patente duas coisas. Primeiro, quem é o enganador das nações? É o diabo. Então ele foi preso para não mais enganar as nações. Segue-se daí que durante os 1000 anos haverá nações aqui sobre a terra. E é por isso que Cristo regressará, voltará do céu para a terra, para governar as nações. Ok? Por isso você pode ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler para você aqui, ó. Apocalipse capítulo 12. 12:5, que diz sobre Cristo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ou até o seu trono. Então, o filho varão aqui é Jesus Cristo, e aqui nós temos uma profecia messiânica. Esta profecia, ela aguarda o seu cumprimento no futuro. Quando vai se cumprir? No reino milenar. O que o autor está dizendo? Que Cristo vai reinar sobre as nações. Então aqui nós temos mais uma prova de que o milênio será aqui na Terra.
Porque se não fosse aqui na terra, não faria sentido o autor dizer que ele foi arrebatado e reinará sobre as nações e comandará as nações com vara de ferro. É uma outra passagem que mostra que Cristo governará as nações com a igreja, é Apocalipse 2, 26 e 27, que eu quero ler para vocês aqui. Ó. Vamos lá. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui é uma promessa para a igreja. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos. Ok? As regerá. Eu quero só ver bem aqui no grego uma coisa bem aqui, já, antes que eu feche. 2,26, vamos ler o quê? Ó, esta palavra, ó, reger, no grego nós temos, ó, poimanei, que vem de poime, pastor. Então, a tradução exata é e as pastoreará. A igreja, sob as ordens de Cristo, pastoreará as nações. Então, a tradução mais correta será essa aqui, ó. Com cetro de ferro as pastoreará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ok, queridos? Então, no reino milenial de Cristo aqui, Cristo, juntamente com a igreja, comandará. A igreja pastoreará, ou melhor, a igreja com Cristo pastoreará as nações com autoridade, com vara de ferro. Então isso mostra, esses versículos, que o milênio, a terra durante o milênio, ela não estará um caos. Os adventistas pregam que durante 1000 anos a terra estará totalmente desolada, destruída, sem habitante algum, não haverá animais, não haverá homens, só haverá o diabo de um lado para o outro. Isso não é verdade, isso não é ensinado na Bíblia Sagrada, ok, queridos? Não é ensinado. Então vamos lá, outro versículo que mostra que Cristo governará as nações sobre o milênio é esse aqui, ó. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por quê? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa citação é tirada de Salmo 86, 9. Lá diz que Deus governará as nações, o Senhor. Então o Senhor aqui em questão é o Senhor Jesus Cristo. E essa profecia aqui, esta promessa de que o Senhor governará as nações, ela se cumprirá no milênio. Então vamos aqui à frente. Apocalipse. Então nós temos também ainda mais uma passagem que mostra claramente que as nações serão governadas por Cristo quando ele voltar. Apocalipse 11 e versículo 15. Ó, o que diz aqui? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está bem aqui, meus irmãos? Não é verdade que quando Cristo retornar, ele torrará as nações, ele destruirá as nações. Não. Ele governará as nações. Quando Cristo retornar, o reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. E ele governará para sempre. Para sempre por quê? Porque depois que Cristo descer do céu para a terra, ele não voltará mais para o céu. Ele governará aqui por 1000 anos as nações. Depois disso, nós vamos ver, entra o estado eterno. E aqui será a habitação eterna de Cristo e dos seus eleitos e da igreja. Vamos aqui, Apocalipse 20, versículo 2. Aliás, 3, né? E lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então, o objetivo de Satanás ser preso é para que não mais engane as nações. Se é para não enganar mais as nações, logo existirá nações durante o milênio. Para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até se completarem os 1000 anos. Então veja que a prisão de Satanás ela será temporária. Satanás ele será preso no abismo, sim. Mas somente até se completarem 1000 anos. A gente vai ver mais na frente que depois que passarem os 1000 anos, ele será solto.
e sairá e enganará mais uma vez as nações que estão nos 4 cantos da terra. E que nações são essas? São exatamente as nações que foram pastoreadas por Cristo e pela igreja por 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vamos lá, o autor está dizendo, depois, passados 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, que é o anticristo, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Temos mais uma referência aqui a 1000 anos, ok, queridos? Então nós entendemos que 1000 anos aqui são literais. Esses 1000 anos eles não começaram na primeira vinda de Cristo. Esses 1000 anos eles estão para o futuro. Eles iniciarão quando Cristo descer do céu para vir à terra. Quando Cristo começar a governar sobre as nações aqui, na sua parúcia, então os 1000 anos começará. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos aqui? São os ímpios. Os ímpios eles não ressuscitarão na parousia de Jesus Cristo. Apenas os justos. 1 Coríntios 15, 23 diz, cada um por sua vez ou por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a igreja ela só ressuscitará, guardem bem isso. A igreja ela só se levantará dentre os mortos. A igreja ela só ressuscitará quando Cristo deixar os céus em direção à terra para reinar sobre as nações. É neste momento que se cumprirá aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que ele diz, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento falado por Paulo ali em 1 Tessalonicenses só acontecerá depois que Cristo deixar os céus. Ok? Os restantes mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos lá. Quando o autor diz esta é a primeira ressurreição, ele não está falando aqui da ressurreição dos mortos, que só ressuscitarão depois de 1000 anos. Quando ele diz esta é a primeira ressurreição, pegue o fio da meada, ele está se referindo à ressurreição aqui dos mártires e de todos os santos, que ele já narrou aqui no versículo 4. Tá bom? A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos da igreja. E quando é que esta ressurreição acontecerá? Esta ressurreição ela acontecerá somente depois que Cristo deixar os céus. Ok? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mais uma vez nós temos a expressão Kylia et, 1000 anos. Tá bom? Aqui no Apocalipse. Então esses 1000 anos, meus irmãos, eles são literais. E repito, eles terão início na parúcia ou na segunda vinda de Cristo. Na volta de Cristo. Vamos lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, mais uma vez, Kylia et, quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, depois que Cristo tiver governado sobre as nações com a igreja, o que acontecerá? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. De onde? Do abismo. E sairá a seduzir ou a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Ora, meu irmão, Satanás ele foi preso para quê? Para não enganar as nações. Ele foi solto para quê? Para seduzir mais uma vez as nações. Se ele foi preso para não enganar as nações, segue-se que nações restaram para ser governadas aqui por 1000 anos. E se ele foi solto para enganar as nações, é porque havia nações aqui durante os 1000 anos. Conclusão óbvia, o milênio ele vai ser aqui na terra e não no céu. Não faz sentido se falar
que Satanás foi preso para não enganar as nações e 1000 anos depois foi solto para enganar as nações, se não houvesse nações aqui durante os 1000 anos. Não faz sentido. Tá bom? Vamos lá. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Qual foi o objetivo dele ser solto? Enganar as nações e reunir para a peleja. Que peleja é esta? Vamos ver. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra. A terra em questão aqui, irmãos, é a Terra Santa. Vou lhes mostrar aqui, ó. E sitiaram o acampamento dos santos. Os santos em questão aqui são os santos da igreja, a igreja. E a cidade querida. A cidade querida aqui é a Jerusalém, que hoje existe. Essa Jerusalém, ela será a capital do reino do Messias por 1000 anos. Quando Cristo voltar, a sede do seu governo será em Israel, será em Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino do Messias por 1000 anos. Tá bom? Então, de Jerusalém, Cristo comandará todas as nações. Então, a igreja que está lá em Jerusalém, ou o que diz aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Os santos aqui são os cristãos, a igreja, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quem foram consumidos? Os exércitos liderados por Satanás, Gog e Magog. O diabo, o sedutor deles, de Gog e Magog, das nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Quando é que o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo? 1000 anos antes. Quando Cristo regressar dos céus, então está escrito no capítulo 19 que ele lançará a besta e o falso profeta onde? No lago de fogo. Onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá bom? Então, os restantes dos mortos, lá em Apocalipse 20, versículo 5, lá diz que eles não ressuscitaram quando Cristo veio. E quando é que eles vão ressuscitar? Agora. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É neste momento que se dará a ressurreição dos ímpios. Aqueles que permaneceram nos seus túmulos quando Cristo veio, eles ressuscitarão só depois de findado os 1000 anos. Então, meus irmãos, eu estou mostrando aqui para vocês o quê? Que a ideia de que os 1000 anos serão no céu, ela não condiz com a narrativa aqui do Apocalipse de João. Ainda eu quero dizer para vocês, como eu já comecei, que a ideia de um milênio na Terra, por exemplo, Justino de Roma, um dos pais da igreja, que viveu no 2º século, ele defendeu isso, tá bom? Tertuliano, que também viveu nos séculos 2 e 3, ele defendeu também 1000 anos literais. Nós temos ainda, por exemplo, os escritos dos pais apostólicos. Quem defendeu 1000 anos, por exemplo? Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Pápias e o Didaquê. Ora, todos os padres apostólicos, eles eram favoráveis a um reino literal de 1000 anos aqui na Terra. Se você ver, por exemplo, a carta de Barnabé, ela é muito clara. Ela chama o milênio de o 8º dia. Ela diz que em 6000 anos o mundo será consumado. No 7º
dia que ela diz que é o milênio, os 1000 anos, Cristo governará aqui sobre as nações. Ok, meus irmãos? Esta é a verdade. Então, os primeiros 3 séculos da igreja, principalmente os padres da igreja ocidental, eles defendiam que Cristo voltará para reinar por 1000 anos sobre as nações aqui na Terra. Nós temos ainda, por exemplo, Hipólito de Roma, temos muitos outros, todos do Ocidente, eles defendiam. Inclusive o próprio Santo Agostinho, que mudou de ideia, mas o próprio Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele confessa que já tinha defendido o pré-milenismo. Santo Agostinho, em algum tempo, ele foi um pré-milenista. Depois é que ele abandonou o pré-milenismo literal e defendeu um milênio que, segundo ele, já estava vivendo. Para Santo Agostinho, o milênio ele tinha começado ali no ministério terreno de Jesus Cristo. Para Santo Agostinho, a prisão de Satanás no abismo, que nós lemos no capítulo 20, começou ali no ministério de Jesus Cristo. Era assim que Santo Agostinho entendia. Ok, meus irmãos? Mas antes, o próprio Santo Agostinho disse que ele advogava um milênio literal que teria início no retorno de Jesus Cristo e não na sua primeira vinda. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria de tê-lo como meu inscrito. Dê aquele like, aquele joinha e divulgue este vídeo, ok, irmão? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.